Muito bem, nós vimos nossas classes de modelo, agora nós vamos ver as classes de controller. Então eu vou abrir aqui, ó, o controller também tem um init dentro dele, que é para converter essa pasta num pacote. Veja que o init nem tem nada dentro, tá? Mas é preciso que exista o init dentro da pasta. Lá no model também tem um init, né? Vamos ver se tem alguma coisa dentro dele. Também não tem nada, mas é para converter essa pasta num pacote, tem que ter, tá? Daí eu tenho os arquivos de controller, né? Os arquivos de controller eu tenho menos que os arquivos de modelo. Por que isso acontece? Ora, porque os arquivos de controller eles são vinculados àquelas tabelas principais, aquelas que vão criar telas, né? Então, o IPI Model vai ter um controller? Não vai ter um controller, porque o IPI ele é filho de Configura FGT, tá? Então, o que vai acontecer com o IPI está acontecendo no Configura FGT Controller aqui, beleza? Perfeito. Então vamos analisar aqui primeiramente, começar com o grupo tributário. Então eu tenho aqui a questão do blueprint, né, que eu já expliquei para você. Tem o request e o JSONify, tudo isso vem do Flask. Daí eu tenho o filter, tem o filter, né? Aqui em model, ó, tem um transiente e tem um filter, tá? O que é esse filter aqui? É a mesma classe que nós já utilizamos nos outros servidores, tá? É uma classe que serve para nós enviarmos um filtro do cliente. Quando esse filtro chega aqui, nós vamos fazer uma consulta com base no filtro. Legal? Então, lá do servidor, né, eu posso mandar na URL da consulta, posso mandar esse equals, posso mandar o between ou posso mandar um count. Legal? Quando você provavelmente você já viu as aulas de Flutter desde o começo e já passou por essa parte do filtro, né? Então, assim como nós realizamos o controle do filtro nos outros servidores, nós também temos que realizar aqui no Python, tá? A aplicação cliente ela não deve ser alterada de forma alguma por conta de um novo servidor. Ela deve funcionar da mesma maneira para todos os servidores, todos os 6 servidores que nós temos aqui, tá bom? Perfeito. Então, sabendo que nós temos a estrutura do filtro ali, a existência do filtro, eu estou importando o filtro aqui e estou importando o serviço, ó, Tribute Grupo Tributário Service, tá? Legal. Então eu crio o meu blueprint ali em cima, que vai servir para realizar ali as minhas rotas, tá? E crio o meu service aqui em cima também, tá bom? Apontando para Tribute Grupo Tributário Service. O service a gente vai ver depois, tá? Crio as minhas rotas aqui, ó. Então, quando eu vou chamar um get, eu posso chamar esse get sem ou com a barra, ó. Legal? Então ele vai funcionar sem a barrinha, com a barrinha. Daí eu tenho o método getList. O que é que ele faz? Ele pega os parâmetros que vieram na URL. Ele passa esses parâmetros para o filter e recebe aqui o objeto filtro. Se houver um método query no objeto filtro, ou seja, tem algum filtro para ser realizado, a gente chama lá no serviço o método getListFilter. Se não, a gente chama só um getList e retorna todo mundo lá para o cliente, tá? Finalmente eu serializo isso daí e retorno ele serializado aí no formato JSON lá para o meu cliente. É isso que está acontecendo nesse método getList. Método getObject, na minha URL eu vou receber o ID do objeto, é o método get também, tá? Daí eu tenho aqui o método getObject recebendo esse ID, que está ali em cima. Eu chamo do serviço o método getObject passando o ID, serializo esse objeto e retorno para o cliente. O método post, ele também aponta para essa URL. O método aqui dentro do meu controle é insert. Eu pego os dados que vieram no corpo da requisição, tá? Request.json, passo para esse data aqui. Chamo o método insert do service passando o data, ele vai retornar alguma coisa. Esse retorno aqui, eu realizo a serialização dele e passo o código 201 lá para o cliente, tá? O método put é o método de alteração, por isso mesmo que ele é chamado de update. Ele também pega o conteúdo do corpo da requisição
chama o método update dentro do serviço, passa esse dado aqui, ó, que é o objeto JSON para lá. Ele vai fazer alguma coisa no método update lá no serviço e vai me dar um retorno. Esse retorno, eu serializo ele e retorno para o cliente passando o código 200. E o método delete, né, ele recebe aqui também o ID. Legal? O método implementado aqui dentro do controller é delete. Ele chama o service.delete passando esse ID. E ele retorna apenas um deleted successfully, passando o código 200. Se por um acaso ocorrer algum erro aqui, ele automaticamente vai subir para esse erro handle aqui, ó, e vai mandar um código diferente. E a aplicação cliente ela está preparada para isso. Se os códigos não forem os padrões, for um código de erro, ela vai jogar uma janela de erro para o cliente e vai exibir a mensagem de erro lá para ele, tá? Daí, em termos de controllers, não tem muito o que falar. Todos eles seguem o mesmo padrão. Todos, tá? O mesmo padrãozinho que a gente fez ali é igual para todos eles, ó. Independente de se é um controle de tela simples, um controle de tela mestre detalhe, tá? O padrão é exatamente o mesmo, tá? O que vai modificar, como nós vimos, são os models, né? E também os services, tá? Que é o que a gente vai ver a seguir.